Olá, olá, BPM Friend! Hoje é dia do segundo episódio da nossa série sobre ferramentas inovadoras de BPM. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Camunda e quem vai apresentar a ferramenta pra gente é o Maurício Bittencourt, que vocês já conhecem há bastante tempo na área de BPM. O Maurício é o champion da Camunda aqui no Brasil e vai apresentar pra gente os recursos de modelagem colaborativa do Camunda, vai mostrar pra gente a parte de automação de processos usando regras de negócio, tabelas de decisão e, por fim, ainda vai dar uma palhinha do dashboard de acompanhamento de processos no módulo Optimize para a gente ver o monitoramento de processos acontecendo com mapa de calor e tudo que tem direito. Bora mergulhar nesse encontro comigo? Pronto, BPM Friends! Então estamos aqui hoje com o Maurício Bittencourt, que vai apresentar para a gente a ferramenta Camunda. Desde já quero agradecer muito ao Maurício pelo tempo, pela atenção, por aceitar o convite de vir conversar aqui no canal da Deca no YouTube, com os nossos BPM Friends, nessa série de vídeos que a gente está fazendo sobre ferramentas inovadoras de BPM. O Maurício é uma pessoa que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. A gente já teve até a oportunidade anteriormente de gravar juntos, né, Maurício? Um podcast para os bastidores do BPM lá da Deca. Então, quero dar as boas-vindas ao Maurício. Então, e aí, Deca, tudo bem? Legal, né? A gente fez um podcast, eu não aparecia naquele podcast, agora eu estou aparecendo. E bacana a gente se conversar de novo aqui, né? E agora demonstrando aqui, mais na prática, mão na massa, é o que eu gosto, né? É isso, mão na massa. Eu combinei com o Maurício, BPM Friends, que ele vai mostrar a ferramenta, vai entrar nas telas, vai navegar com vocês, vai dar uma passeada aí, né, para a gente conhecer um pouquinho mais do que a Camunda oferece. De novo, vale enfatizar, eu não sou vendedora de ferramenta, não sou representante de ferramenta, não estou ganhando comissão. Então, o nosso objetivo aqui é conhecimento e a gente ter contato com essas ferramentas, com essas tecnologias, e ir incrementando o nosso repertório como profissionais de processos, para que a gente tenha cada vez mais bagagem e possa também, como consultores de processos, contribuir com as empresas, com os nossos clientes, quando a gente estiver atuando dentro delas. Maurício, então, podemos começar? Vamos lá. Essa é uma coisa que eu queria colocar. Você falou aí sobre ferramentas e tal, né? Essa parte que a gente vai falar aqui é a parte de modelagem, é free, né? Então você faz lá um login social e aí tem um repositório na nuvem, você pode modelar à vontade. Então, para quem está fazendo modelagem colaborativa, design, é uma boa alternativa aí, né? Para nunca perder aquele backup do pendrive e tal, né? Já fica tudo na nuvem, backupeado aí, não tem problema. E a gente vai mostrar também aqui controle de versão, acho que é uma coisa muito legal. Maurício, você quer começar contando um pouquinho da sua historinha com a Camunda, assim, como é que essa atuação sua aí como embaixador da Camunda no Brasil, talvez, para as pessoas entenderem um pouquinho mais? Eu sou o Camunda Champion, eu ganhei um Champion Award, aí, um Community Award, uns 2 anos atrás, aí, acho que foi muito legal. A Camunda, ela me ajuda muito aqui a fazer esses eventos de usuários aqui no Brasil. Então, eu gosto muito da solução deles porque eu trabalho com BPMN há muito tempo, DMN. Então, a solução deles é realmente uma solução que trabalha com modelagem e automação de processos e decisões há um bom tempo. E é, assim, uma solução bem limpa, né? Não é muito cheia de cor. Eu não gosto muito de coisa muito colorida e tal. E eu acho muito legal, bastante funcional e fácil de usar. E aí, então, eles me ajudam bastante para fazer esses eventos, né? E esses eventos são para mostrar quais são as pessoas que estão usando e usando até a versão Enterprise, a versão Community Edition em produção. Então, lá no meu canal do YouTube tem vários exemplos aí da Globo aí no Rio de Janeiro, eventos de outros bancos que estão rodando isso sem comprar a solução e usando isso à vontade, né? Então, a ideia é compartilhar experiências, né? E isso tem muito a ver com o que eu tenho feito nos últimos tempos, que é Open Innovation, né? Então, a inovação aberta, você compartilhar aí, não revelando os segredos da sua organização, mas revelando aí o que você faz, compartilhando, e quanto mais você compartilha, mais você ganha, né?
E isso é o que me dá muito prazer fazer isso, né? E também eu dou muito treinamento em cima de disciplina gerencial, das técnicas, e tenho que usar uma tecnologia. Então, eu uso a tecnologia deles para experimentar isso, né? Porque muitas pessoas estão passando pela transformação digital. Então, a transformação digital está mudando muitas carreiras das pessoas. E eu tenho feito um trabalho, né, que é um trabalho também para a gente trabalha muito a parte de aquele tripé, né, pessoas, processos e tecnologia. Trabalho muito a parte de processos e tecnologia. E a parte de pessoa que substitui muitas pessoas, né? E a parte de pessoas é a parte que eu faço muito trabalho de capacitação, né? Que é upskilling e reskilling, né? Então, a Camuda me ajuda muito nisso também, né? Porque muitas pessoas têm que se recapacitar dentro da sua própria organização ou até mesmo repensar a sua carreira, né? Então, pivotar a carreira. E é isso que eu tenho feito muito, dá muito prazer fazer nos últimos tempos. E aí, talvez aqui até o vídeo inspire muitas outras pessoas, né? Com certeza, com certeza. A gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal do Maurício no YouTube, também o link para acesso ao Camunda, todos os contatos do Legal. Maurício. Fiquem tranquilos, vai estar tudo aqui embaixo para vocês consultarem depois. Maurício, fica à vontade então, compartilhe a sua tela com a gente e vamos começar. E aqui eu tenho o site da Camunda. Então, é só você clicar aqui em login. Então, você tem aqui vários projetos. E aí você pode criar novos projetos, né? Então, aqui você dá um novo projeto. E junto com esse projeto, você já pode adicionar novos usuários. Então, a ideia é de colaboração. Então, aqui você coloca e-mails das pessoas que você vai mandar invites, né? E você vai chamar essas pessoas para vir colaborar com você nesse projeto, tá? Então, quando você cria o projeto, você tem um novo projeto aqui, e aí você já vai começar a colaborar, tá? Então, o projeto já está criado aqui, ó, e aí você pode trocar aqui e editar o nome, né? Então, aqui vai ser um projeto de demonstração. Aí você vai começar a criar um novo diagrama BPMN ou utilizar um template. Então, aqui tem alguns templates já prontos para você construir processos parecidos com aqueles templates. Então, você pode criar aqui um diagrama BPMN, e aí é muito parecido com as ferramentas, porque é feito em JavaScript, né? Então, não é aquelas ferramentas pesadas, né? Então, roda aqui. Então, aqui você pode ir construindo esses diagramas, né? E aí aqui você vai desenvolvendo o processo e pode ir começar a criar caminhos aqui. Vou pegar um processo aqui totalmente orientado a Maurício, dados, né? nessa Pois não. visão que a gente está, que é a visão de modelagem, né? A gente está vendo aí a BPMN, um ambiente de modelagem que muitos BPM friends já estão acostumados, né? Que já conhecem, Uhum. mas eu soube, um passarinho me contou, que a Camunda tem aí alguns diferenciais em relação à colaboração mesmo nesse ambiente de modelagem, né? Então, é Isso. como se fosse um Google Docs da modelagem de processos, é isso? Isso aí. É isso aí. Então, aqui, ó, eu vou te chamar aqui, e aí você aqui é editora, tá? Aí eu vou te mandar esse invite para esse projeto especificamente aqui, para você ser uma editora aqui do meu projeto, tá? Vai aparecer aqui, então, como pending, né? Você deve ter recebido aí um e-mail para entrar aqui como colaboradora desse projeto. Esse Chegou o diagrama e-mail, aqui. chegou. Vou entrar. Então, aí você vai acabar entrando nesse projeto e vai poder criar novos diagramas, né? Então, a gente vai entrar nesse diagrama aqui e eu vou editar esse diagrama aqui. Vai ser o processar pedido. E aí você vai entrar e vai fazer um caminho aqui, um terceiro caminho aqui desse gateway. Faz aí, entra aí, você vai aparecer aqui em cima, que você está logado aqui também. Pronto, já consegui acessar aqui. Aí agora você vai, ó, você apareceu ali, ó, lá em cima, tá? Perfeito, André Magalhães. Agora você vai entrar ali e vai criar um caminho por cima desse gateway ali, ó, um outro caminho. Cria alguma coisa a mais aí. Ó, aí você já está mudando o diagrama, né? Parece um fantasma aqui criando um diagrama novo, tá? Você criou um novo caminho. Então nós estamos, ó, tá aparecendo para mim aqui, ó, Andréa Magalhães modificou o seu diagrama. Então, eu vou, antes disso aí, de nós começarmos a simular esse processo, eu vou criar um milestone. O que é esse milestone? É uma primeira versão, tá? Então, vou botar aqui, primeira versão do processo. Aí, essa primeira versão do processo, a gente agora pode fazer uma simulação. Eu posso clicar aqui
e ver esse processo andando, né, por caminhos aqui. Então, eu posso criar várias instâncias aqui e dando caminhos novos para essas instâncias e testando esse processo, tá? Imagina um processo bem complexo que a gente possa fazer aqui uma simulação. Isso aqui não é uma simulação, né? É uma simulação de token didática para a gente conhecer como é que funciona. E aí você pode... Maurício, essa simulação do Token Simulation do Camunda eu acho muito legal, muito bacana. Já usei algumas vezes, até mostrei, acho que em um vídeo da DECA aqui para o pessoal. Eu acho super importante as pessoas perceberem esses conceitos, né? De token, dos caminhos, da lógica do Sim. uso dos gateways. Então, a gente poder demonstrar isso ao vivo, de repente, um cliente nosso que pode ter dificuldade de entender que aquela execução do processo pode ter um caminho feliz, Sim. uns caminhos alternativos. Então, sempre que eu preciso fazer simulação de token, eu confesso que eu uso o Camunda hoje em dia. Legal. O pessoal gosta bastante. Então, aqui, ó, pedido recebido, é um evento sempre no passado, né? Pedido entregue, né? Então, a gente vai começar a colocar... Tá, vou criar mais um caminho aqui, só para a gente ver. Nós vemos aqui também a parte de versionamento, tá? Então, agora eu vou criar um segundo milestone. Então, eu vou criar aqui o segundo milestone, que é versão 2. Versão 2, tá? Esse aqui é o segundo milestone. E aí eu posso, aqui em cima, dar um Show Milestone History, que ele vai me mostrar, então, as versões, tá? E ele já vai me mostrar o que foi modificado. Ó, essa aqui é a versão 1, que tinha os 3 caminhos, que você criou aquele terceiro caminho ali, né? E aqui eu tenho a versão 2. A versão 2 eu fiz a modificação, troquei a cor dos 2 elementos aqui dos eventos e adicionei mais um caminho aqui em cima. Que Tá? Então, barato! Ele está mostrando ali de verdinho que foi adicionado alguma coisa e está mostrando ali no lapisinho que alguma coisa foi editada, né? editado, aqui foi adicionado e ele foi editado. Então, se eu quiser voltar uma versão, a primeira versão, eu clico aqui, ó, e boto Restore as Latest. Então, a última versão retornada vai ser essa aqui. Maurício, Tá? isso é muito bacana, principalmente quando a gente está trabalhando com versões tipo Exist to Be, né? E a gente vai para reunião de validação, não foi aprovado, o cliente pediu para arrependimento. E muito legal Muito poder legal. mostrar para o cliente também, né? O que mudou do seu Exist para o seu To Be, por exemplo? Isso é uma coisa que eu sempre dou de dica para os analistas dos processos, destaquem. Agora, essa ferramenta já faz isso automaticamente para a gente, é muito melhor. Gostei. E é melhor, né? De graça. Né? E aí, agora vamos criar aqui. Aí ele automaticamente criou um terceiro milestone, né? E agora nós vamos fazer outras coisas aqui, né? Nós vamos transformar esse gateway aqui num gateway baseado em eventos. E aí, então, nós vamos dar uma empurradinha aqui, né? Então, agora, a partir de agora, eu vou ter que receber nesses caminhos aqui eventos, né? Então, eu vou ter um caminho exclusivo aqui, então eu vou ter uma condição. Então, imagine que isso aqui é um paciente, tá? Que está num hospital. Então, ele precisa ter aqui uma temperatura, a temperatura dele tem que estar abaixo de 37 graus, tá? Aqui eu tenho que receber o alta do médico, né? E aí eu tenho também que receber aqui uma outra condição, né? Que é o horário, né? O horário de liberação, né? Sei lá, alguma coisa assim. Quando acontecer às 18 horas, ele pode entrar aqui nesse processo, tá? Então, vamos simular novamente esse processo, né? E aí eu tenho aqui uma condição, né? Que é exclusiva, né? Então, somente uma dessas condições aqui fazem com que o paciente saia do hospital, né? Então, eu tenho uma condição exclusiva. E aí eu vou trocar, então, isso aqui, né? Ao invés de ser um gateway com base em eventos exclusivos somente, né? Vou trocar ele para paralelo. E aí vou botar aqui uma junção paralela também, né? Então, mais para a gente exercitar aqui as questões de simulação. Olha a consistência no uso dos gateways, que eu falo sempre, tá vendo? O pessoal que trabalha mão na massa, na prática com as ferramentas, também faz consistência de gateway. Vocês ficam achando que é só teoria da DECA, chatice de BPMN? Não é não, tá vendo? Automaticamente aqui eu tenho que receber uma condição aqui que é a temperatura do paciente já baixou, né?
eu tenho que receber uma liberação do médico, e além dessa liberação do médico, ele libera, mas só tem um horário, ele só pode sair a partir de um determinado horário das 18 horas. E aí, depois que todas as três condições se juntarem, ele pode seguir em frente. Tá? Então, essas são coisas assim, bem básicas de BPMN, mas são muito legais para a gente fazer essas simulações, né, e demonstrar para as pessoas na ferramenta aqui diretamente. Tá? Aqui eu tenho só atendimento aos principais requisitos do processo, e aqui eu já tenho uma visão de resiliência do processo. Então, tem uma série de exceções que o processo tem que atender, e aí a gente vai evoluindo. E até é muito legal para a gente ir analisando, né, o que foi feito de evoluções que faltaram, né? Então, aqueles critérios de aceitação, que geralmente estão ligados às histórias de usuário, vão poder sendo atendidos aqui, né? Os critérios de aceitação vão sendo colocados à medida que a gente vai evoluindo no processo. Perfeito, perfeito. Agora uma pergunta, vamos avançar um pouquinho para além da modelagem? O Camunda também executa os processos, certo? Ele também tem uma máquina de execução dos processos. A gente Sim. consegue ver esse processo, por exemplo, acontecendo, rodando? Então, vamos lá. Aí, então, essa parte agora, nós voltamos aqui ao console, e no console aqui, eu tenho a possibilidade de criar um cluster, porque eu tenho que provisionar um motor para poder rodar isso. Então, eu tenho que ter um motor de processos para poder rodar. Então, eu tenho que criar um novo cluster. Aí, esse cluster eu posso criar uma versão oficial aqui de produção, e eu vou criar uma versão alfa. Eu gosto sempre de utilizar as versões alfa para pegar as últimas funcionalidades, tá? E vou dar aqui um nome para esse cluster. Deca? Tá, legal, Deca. Tá aí, ó. Vamos criar o cluster Deca. Então, já tá criado. Está criado lá na Europa, tá? No oeste europeu. Então, isso aqui, dentro do Google Cloud, no GCP, ele está aprovisionando lá em Kubernetes. Todas as funcionalidades que a gente precisa para utilizar as outras ferramentas, que é a fila de trabalho, né? O task list. Nós vamos ter o operator, que é o antigo cockpit, e nós vamos ter um BAN, que é o Optimize, né? Que é aquele painel de indicadores para a gente ver os mapas de calor e tudo mais, tá? Deixa ele criando aqui, e nós vamos agora pegar um processo que eu já tinha te mostrado aqui, você gostou, que é um processo pronto já, tá? Para a gente não perder muito tempo aqui, vamos entrar aqui nesse processo, um outro projeto aqui, que é esse aqui do plano de saúde. Perfeito. Tá? Esse plano de saúde, ele tem... então, esse processo aqui, ele recebe uma solicitação, como se fossem os dados recebidos do solicitante aqui, nesse ponto. Seria alguém que demonstrou lá um interesse pelo plano de saúde, e ele vai confirmar esses dados aqui no início do processo, e eu vou chamar uma tabela de decisão. Então, aqui eu vou utilizar a DMN. Essas decisões aqui não têm julgamento, né? Elas são todas com base em política da empresa, regras de negócio da própria empresa. Então, não precisa ter uma interferência de uma pessoa. Então, aqui já está ligado aqui uma tabela de decisão chamada carência, aonde eu tenho aqui, né, o número de dias que essa carência vai ter nesse plano, tá? E eu utilizei aqui uma outra tabela de decisão, que inclusive essa tabela de decisão aqui, ela está na especificação da DMN. Olha, já deu lá que o meu cluster já está pronto. Então, essa tabela de decisão, ela já está lá, inclusive no livro do Bruce Silver e na especificação da DMN. Então, se a idade do solicitante é maior que 60, entre 25 e 60 inclusive, ou se é menor que 25 anos, se o histórico médico é bom ou ruim, então ele classifica esse risco como médio, alto, né, e baixo. E essa classificação de risco que está aqui é utilizada, né, como uma subdecisão para uma decisão acima. Então, ela entra como uma decisão já resolvida da decisão anterior e adiciona também mais uma outra variável aqui, que é o plano ambulatorial ou hospitalar. Então, peraí, deixa eu só explicar um pouquinho aqui. Então, o que o Maurício está mostrando, BPM Friend, é o seguinte: a gente tem ali, na verdade, um conjunto de critérios de decisão, essa tabela de decisão, que está combinando alguns fatores, como idade, por exemplo,
exemplo, né, da pessoa que está pedindo o plano de saúde. Então, se você tem uma determinada idade, né, tem um determinado estado de saúde, aquilo dá o seu risco, qual é o risco desse possível novo segurado para esse plano de saúde, e dependendo do tipo de plano que esse segurado está pedindo, automaticamente, dentro do processo, essa tabela de decisão já vai classificar quantos dias de carência serão definidos para esse novo participante do plano de saúde. Então, repare, eu não precisei colocar um monte de choro, um monte de if, um monte de decisões. Isso. Ninguém precisou tomar essa decisão. Eu não poluí o meu fluxo com uma decisão dentro da outra, de idade, de risco, de plano e etc. Isso ficou embutido como um conjunto de regras de negócio que esse plano de saúde já tinha definido para o cálculo da sua carência e que combina diferentes fatores. É isso que o Maurício está mostrando aqui para a gente um pouquinho, certo, Maurício? E existem técnicas, né, que eu ensino no meu curso, né, que é para separar o que são decisões vinculadas e decisões discricionárias. Aqui nesse ponto que a gente vai enriquecer os dados, existe um formulário, tá? Então ali, ó, se eu voltar no ponto anterior, eu tinha um passo ali que eu dou aqui a idade, digo o histórico médico e digo também qual é o plano de saúde. Então, tudo isso aqui são dados que o processo me traz, tá? Olha lá, ó, esses dados estão sendo criados aqui, ó, nessa estrutura de dados aqui embaixo, ó. Tá criando ali, ó. Eu sempre digo nos meus cursos, né? Se você souber lógica de algoritmos e estruturas de dados, você está bem nos dias de hoje. Repara uma coisa interessante, né? Aquela tabela de decisão, aquela decisão da carência no plano de saúde, ela não vem do além, né? Então, dentro do fluxo do processo, a gente já tem esses dados estruturados, porque quando a gente estava, né, analisando o pedido de um determinado participante a se credenciar ao plano de saúde, havia um formulário onde a gente tinha que entrar com uma série de dados, com uma série de informações, como a idade, o histórico médico, o tipo de plano. E esses dados da atividade 1 são usados depois com entrada para a atividade 2, que vai analisar esse pedido e tomar a decisão de carência, né? Então, existe um fluxo de dados acontecendo aí por trás do fluxo do processo. Eu acho que isso é importante das pessoas. Então, o processo ele vai parar aqui, ó, para uma pessoa, né? Então, quando tem um bonequinho, né, ele para na fila de trabalho para que essa pessoa informe esses dados, né? Esses dados serão utilizados aqui pela tabela de decisão, as duas tabelas de decisão, ali, que é um diagrama de requisitos de decisão. E depois eu terei aqui, né, a decisão da própria pessoa que vai comprar ou não o plano. Aí, aqui, eu tenho uma decisão discricionária, tá? Porque aqui foi uma decisão totalmente vinculada a regras. Então, eu posso automatizar. Agora, aqui não. Aqui é uma decisão discricionária. Então, como essa decisão discricionária, eu vou dar caminhos. Eu posso ir pelo caminho de informar a compra ou desistir a compra. Então, nunca se coloca pergunta em gateway, porque nunca tem uma pergunta aqui. O gateway não é uma decisão aqui. A decisão é sempre tomada antes do gateway. Isso é uma coisa que eu falo há 15 anos, né? Eu não sou a única que falo isso. Amém, Senhor. Adoro. Então, pare de colocar em ponto de interrogação aqui e colocar sim e não. Então, aqui é um caminho default e aqui é um caminho, né, uma outra saída para cá. Então, é bem simples, tá? É só para a gente ilustrar a utilização de uma tabela de decisão, onde nós vamos fazer isso aqui funcionar. E nós vamos entrar, então, agora aqui no nosso diagrama do plano de saúde, e eu vou distribuir também esse diagrama aqui, lá nesse servidor também, tá? E já vou rodar aqui uma instância, tá? Aqui eu poderia colocar já os dados prontos aqui, caso eu quisesse simular isso sendo rodado de um site, alguma coisa assim. Deixa eu rodar assim. Aí agora, a instância foi iniciada. E eu vou até lá o meu console aqui, e daqui eu posso ver, então, eu vou entrar lá no nosso cluster aqui, e vou olhar lá o nosso task list. Maurício, deixa eu só fazer aqui para o pessoal acompanhar, para o pessoal não se perder. Então, olha só, a gente saiu do momento de modelagem do processo, né? O Maurício criou um servidor, tá? Que esse cluster é como se fosse uma espécie de um servidor. Tudo na nuvem. Tudo na nuvem, na cloud diretamente, para a gente poder executar o processo. Então, agora a gente já está num ambiente da Camunda
de execução, BPMS rodando, vocês Sim, vendo ao vivo aqui funcionando uma máquina de sim. execução de processos. Então, o que o Maurício fez foi startar essa máquina de execução do processo para esse processo de venda do plano de saúde. Uhum. Tá? A partir do momento que ele starta essa execução desse processo, o que ele está mostrando para agora para a gente aqui são os casos reais de execução, são as instâncias, os casos reais de execução desse processo na prática. Então, é como se chegasse o processo do pedido do plano de saúde da Andréia, o processo do Uhum. pedido do plano de saúde do Joaquim, o processo do pedido do plano de saúde da Maria. Vão chegando várias instâncias Filas. diferentes, né? Para essa venda aí de plano de saúde, certo, Maurício? Certo. Aí, eu vou aqui fazer o meu plano de saúde, tá? Eu vou, Maurício, eu tenho 50 anos, o meu histórico médico é bom e eu quero um plano hospitalar, também com urgências médicas e plano odontológico. E vou, essa interface aqui é a interface padrão, mas eu poderia fazer uma tela, toda ela do meu jeito, tá? Se eu quisesse. Eu poderia customizar isso, fazer no meu site, tudo essas informações aqui. Você pode Tá? colocar cor, colocar logo, mudar layout, tudo isso. Vou colocar no site da minha empresa. Aí eu vou entrar aqui de novo, aqui no dela, de novo, onde é que tá aqui? E vou iniciar mais uma, tá? Não vou entregar a tua mulher, não vou te entregar a tua idade. E eu vou colocar aqui, Andréia, Pode 25 botar anos. 42, não tem problema não. Tá bom, então. 25, gostei É, do 25, gostei. tá? E tu vai ter todos os planos aqui também, tá? Magalhães. E vou iniciar. Então, só para dar uma ideia, que isso aqui é a fila de trabalho, né? Então, vão ter várias instâncias aqui. Então, se eu olhar lá no servidor, olha só, tá aqui o processo parado nesse ponto. Eu tô olhando aqui especificamente para essa instância, tá? Então, se eu olhar aqui nesse processo aqui, ó, eu tenho já duas instâncias rodando. E essas duas instâncias, as duas instâncias, né, estão paradas no mesmo ponto. E dentro desse processo, já automaticamente já rodou essa regra de negócio. Então, se eu olhar ali na decisão, ó, a classificação de risco provavelmente é a mesma para nós dois. Ó. Nós estamos entre 25 e 60 anos, e nossa classificação de risco é médio, né? A gente já não é mais uma classificação baixa, tá? E na carência, Tá ficando complicado para a gente o negócio, tá? Tá é, ficando ruim. então, ó, a decisão anterior deu médio, então aí nós escolhemos por ambulatorial e hospitalar, e aí nossa carência vai ser 60 anos, Dias, para né? nós dois, tá? 60 dias, né? Disso, opa, 60 dias, tá? Isso, tá certo. Aí, então, nós vamos. Eu vou deixar aqui, então, esse processo aqui e eu vou dar a decisão, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Você vai querer comprar o plano de saúde? Ah, não, com 60 dias não quero não, muito tempo de carência, tá doido, 2 meses Então, pode acontecer muita é, coisa. tá. Então, essa é uma decisão discricionária sua. Você não quer comprar esse plano de saúde. Então, vou completar, tá? Então, aqui o processo vai andar. Ó, você automaticamente, tá vendo ali o caminho azul? Ele deu o caminho que você tomou uma decisão discricionária e ele foi por esse caminho aqui. E eu vou entrar lá e eu vou, de propósito aqui, né? Eu vou decidir para a compra do plano, tá? Eu vou decidir comprar do plano, tá? Complete task. E aí eu vou entrar aqui e vou olhar lá, né? Então, que nós vamos ver, então, essa outra instância aqui, que eu realmente fui pelo caminho feliz aqui. Feliz por o plano de saúde, né? Então, eu fui por esse caminho. Então, a decisão minha, discricionária, foi por esse caminho aqui. E agora eu posso, inclusive, ter uma ideia de... então, isso aqui vão surgir milhões de instâncias, de vários clientes querendo buscar informações e comprar ou não o plano de saúde, né? E aí eu vou poder olhar, então, agora para a visão do gestor do processo, o dono do processo. Então, não faz sentido você fazer microgerenciamento desse processo. Faz sentido você ter uma visão alto nível desse processo. Então, aqui nós vamos criar um novo dashboard,
eu vou selecionar aqui o vender plano de saúde e está aqui esse plano de saúde, tá? E ele tem aqui uma opção, já para simplificar, ele cria um painel aqui de gestão automático. Então eu já vou criar automaticamente aqui um Maurício, painel então agora a gente já está entrando no BAN, né? A gente já está no entrando BAN, no módulo do BAN, que eu acho que é o Optimize, o Camunda Optimize. Então a gente já está lá, BPM Friend, fechando o não se ciclo. perde, não se perde. A gente já está na fase de É. monitoramento do Então, processo, né? processo mapeado, processo. Lembra lá do ciclo de vida lá dos livros de BPM, né? Do Dantas lá, tudo, né? Você tem lá modelagem, automação, depois você tem a parte de monitorar e otimizar. Aqui a gente já está fechando um ciclo, né? De ponta a ponta desse processo. Então aqui eu já estou vendo aqui que tem um gargalo, ó, demorou para decidir, né? Então eu consigo ver pela duração. E eu consigo ver, né? Eu poderia ver também pela ocorrência. Esse aqui é por ocorrência. Então, esse aqui é um processo que levou muito tempo para eu tomar decisão aqui. Agora vai levar muito tempo aqui, porque está tudo parado aqui agora, ó. Informar a compra, né? E aqui é o número de ocorrências. Ó, ocorreram 2 e depois teve uma abertura para cá e para cá. Então, 50% foi para cá e 50% foi para lá. Tá, então eu posso ter exceções aqui, né? Incidentes, né? Então tem uma série de painéis, de coisas que eu posso ver aqui, que eu posso analisar nesse processo, tá? Duração, um monte de outras coisas que faltam, que eu posso ver aqui. Perfeito, Maurício, perfeito, excelente. Então a gente conseguiu ver aí, né, no Camunda, a parte de modelagem colaborativa, a parte de simulação de tokens, versionamento, vimos processo executando, rodando na nuvem, vimos principalmente muito atraente, né, esse dashboard dele, com uma série de informações resumidas, mapa de calor. Então, assim, acho que muita coisa bacana aí. Para os BPM Friends aí que estão se familiarizando com a ferramenta. Assim, tabela de decisão é uma coisa que existe já há muitos anos, né? A gente deve utilizar bastante isso, mas a inteligência artificial, né, já vai atropelar aquilo ali. E assim como o Process Mining que tem já muito de inteligência artificial, já está atropelando, né, quem faz modelagem, né? A inteligência artificial também vai atropelar aquelas tabelas de decisão ali também, tá? Então, não vai ser somente a decisão vinculada que será automatizada. As decisões discricionárias já estão sendo todas feitas com um treinamento de modelos de machine learning. Então, não é só substituição de tarefas previsíveis, tá? Concordo. A IA está chegando com força aí, tem muita coisa, né, para acontecer nessa área de BPM, mas isso é um papo para uma outra conversa, uma próxima vez. Hoje eu quero, na verdade, agradecer ao Maurício pelo tempo, pela atenção, pela excelente apresentação, por dar a chance Obrigado. a gente conhecer um pouquinho mais do Camunda, ver ele rodando, percorrendo as diferentes etapas do ciclo BPM. Eu acho que isso é muito importante aqui para a construção das carreiras dos nossos BPM Friends. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, viu, Maurício? Muito obrigada. Legal, obrigado. Sempre à disposição. Obrigada, gente. BPM Friends, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha com todos os BPM Friends do seu trabalho que precisam conhecer mais sobre essas ferramentas de BPM inovadoras. Comenta aqui embaixo para mim o que você está achando da ideia dessa série, se está contribuindo aí para você criar um repertório bacana na área de BPM. Quero saber quais são os seus insights, o que você gostou ou não gostou em cada uma das ferramentas, combinado? Fica de olho na Deca no Instagram, acompanha a gente de pertinho em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, e lembra que toda segunda-feira sai podcast no nosso DecaCast, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast. A gente ainda vai voltar para um terceiro episódio dessa série de ferramentas de BPM inovadoras. Fica de olho!